Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje, estamos aqui dando início e falando um pouquinho mais, com vocês aí sobre sistemas distribuídos. E a gente entrou, num momento onde a gente precisa de algumas configurações. A gente precisa entender algumas tratativas, que a gente vai ter aí no decorrer, de toda essa configuração desse arcabouço, de informações, de dados, de processos, dentro de um sistema operacional, como tudo isso vai funcionar. Bom, um dos pontos que a gente tem que considerar está relacionado ao quê? A nomeação, né? O que seria essa nomeação em ambientes distribuídos, esse sistema de nomeação? Bom, se a gente trabalha num sistema distribuído, a gente tem o quê? N servidores, N dispositivos, N máquinas, enfim, executando. Mas nós precisamos identificar essas máquinas. Nós precisamos tratar dessa questão. Como que a gente vai identificar, como que a gente vai tratar, como que a gente vai organizar, como que a gente vai ter acesso, saber qual máquina que é, de acordo com cada processo que está executando, mesmo porque quando a gente tiver esse gerenciamento dos processos distribuídos, a gente também vai ter que saber para onde ele vai, ou em qual dispositivo que ele está executando. Então, a gente vai começar aqui com um processo de definição de nomes, identificadores e endereços, e, obviamente, ver uma abordagem simples aí para todo esse processo, Como que a gente vai tratar isso? Bom, nesse ambiente distribuído, a gente vai ter o quê? As entidades, ou seja, os nossos dispositivos. Podem ser máquinas, impressoras, discos, processos, página web, janelas gráficas, mensagens, enfim. Tudo que está envolvido dentro desse sistema distribuído, a gente vai ter que estar tratando. A gente vai ter que estar identificando. E a gente vai estar utilizando o quê? Nomes, que vai ser aí uma cadeia de bits ou de caracteres, que a gente vai estar utilizando para referenciar essas entidades. Tá? Então, para que a gente possa, como eu já mencionei, ter acesso, executar processo, identificar os processos que estão em execução em cada máquina, a gente tem que acessar. E, para isso, a gente vai precisar de um ponto de acesso dessas máquinas. Então, essas entidades, elas são gerenciadas, são acessadas, são tratadas a partir de um ponto de acesso. Ou, como a gente já está acostumado no nosso dia a dia, um simples endereço. Pode ser o nome de servidor, pode ser o número IP, pode ser o número de telefone, pode ser uma localização. Então, o nome, o endereço, vai ser o quê? Esse ponto de acesso associado a uma entidade, a um dispositivo. Então, muitas vezes, a gente tem o quê? Dentro de uma rede, a gente tem máquinas. São máquinas que estão rodando, são impressoras, são clusters, são HDs compartilhados, tudo isso tem o quê? Tem um endereçamento, tem um nome. Muitas vezes a gente trabalha mais com endereçamento, o quê? O IP. É uma forma, é um ponto de acesso. Mas ele também pode ter o quê? As máquinas. Em algumas empresas, quando a gente tem ali um conjunto, um hall de impressoras, e essas impressoras estão disponíveis na rede, a gente acaba identificando essa impressora pelo setor e também pela sala que ela está, ou pelo grupo que ela representa, Então, a gente pode ter uma impressora do financeiro, que está na sala de contas a pagar. A gente pode ter uma impressora do financeiro que está na sala dos contas a receber. A gente pode ter uma impressora no balcão, e a gente pode ter até N impressoras nesse balcão. Então, a gente pode ter impressoras de balcão 1, 2, 3. Então, a gente vai tratando esses endereços de uma forma mais fácil, justamente para estar identificando. Então, a nomeação, apesar de eu ter dado esse exemplo, que a gente pode estar identificando, de acordo com o setor, de acordo com os critérios, a gente não vai, estar focado e pensando sempre no quê? Na localização. Não.
tá? A gente pode citar nomes. E esses nomes vão ser nomes que vão ser fáceis, né? Fáceis, melhor dizendo, de estar identificando. Tá? Então, a gente vai estar o quê? Né? Validando isso. Por quê? Se eu falar, ó, estamos com um problema numa impressora. Qual impressora? A impressora 10. Poxa, no hall aqui na rede, a gente tem 100 impressoras. Aonde fica essa impressora 10? Não, nós estamos com um problema na impressora do balcão. Estamos com um problema na impressora, né, do setor financeiro. Estamos com um problema no RH, na impressora do RH. Então, fica fácil da gente estar identificando. Então, a utilização desses nomes amigáveis vai facilitar muito todo esse processo, né, nesse caminho de identificação. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão de identificar, a gente vai sempre focar em quê? Um único nome para cada entidade. A gente só vai ter um identificador, tá? E esse vai, consequentemente, ser sempre utilizado por essa entidade que foi, no primeiro momento, renomeada por ele. Então, a gente sempre vai ter o quê? Essa tratativa, essa preocupação. Em alguns processos, né, como que acontece? A gente tem a porta e o endereço IP. Ou seja, se eu estou executando N processos distribuídos, né, como que eu vou identificar o processo que eu estou, né, tratando? A porta e o endereço IP que ele está. Mas eu posso ter N processos vinculados à mesma porta? Não. Né? Por quê? Porque se a gente está fazendo uma comunicação com aquele processo, a porta vai, naquela máquina, né, naquele dispositivo, vai ser o quê? A via de comunicação com aquele processo. Tá? Mas se eu tiver mais processos, cada processo vai ter a sua porta de comunicação. Por quê? Porque a gente tem que gerenciar essa via de comunicação. Imagine eu tiver em execução 2 processos vinculados à mesma porta. E eu mando, né, encaminho uma solicitação para esse processo. Beleza, vai chegar lá, ambos vão pegar essa solicitação. E aí? Os dois vão executar a mesma solicitação? Não é esse o caso. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Essa restrição, essa tratativa com relação a esses detalhes. Tá? Então, a gente vai estar pensando no quê? Né? Por exemplo, pet names, domínios de internet, números de processo. Tá? Então, a gente pode ter o quê? Um diretório, né? A gente pode ter um link, né? Eu coloquei até um link aqui, ó, www.ifisp.edu.br, né? faculdademetropolitana.edu.br. Né? Então, a gente vai estar tratando essas informações de acordo com a necessidade que nós temos. E como que a gente vai resolver, né? Para poder manter essa questão, manter esse gerenciamento das entidades e os nomes das entidades e, consequentemente, o que cada uma está fazendo. Tá? A gente pode estar fazendo o quê? Utilizando uma tabela de pares. A gente vai ter o nome e o endereço. Tá? Só que aí tem o quê? Isso considerando uma rede simples, uma rede pequena. Por que não vai funcionar quando a gente tiver uma rede de porte grande? Ora, porque a gente vai ter uma grande quantidade de dispositivos. E aí a gente vai ter o quê? Uma lentidão no momento de estar atualizando essa tabela. Tá? A gente vai ter problemas com relação a isso. A gente vai estar utilizando muito tempo nesse processo de atualização da tabela. Isso vai impactar, né, consequentemente, na velocidade de envio, de instanciação de processos, de descobertura, né, de dispositivos que a gente quer usar naquele momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nesse ambiente, quando o ambiente passa a ser muito grande, tá, com a escalabilidade. Beleza, hoje eu tenho um sistema distribuído que trabalha aí com 10 entidades.
Ótimo, vai funcionar eu usar esse gerenciamento de tabela de pares? Vai, são 10 linhas que eu vou ter que estar validando, são 10 linhas que eu vou ter que manter atualizadas, e por aí vai. A partir do momento que eu passo a ter uma rede muito grande, digamos que eu tenha 1000 entidades, ora, são 1000 linhas que eu tenho que estar dando manutenção. Ah, mas 1000 linhas para execução, né, de um processo não é tanta coisa. Pode até não ser, mas isso vai consumir um tempo. Isso vai me ocupar um tempo de processamento para poder manter isso atualizado. E se eu tiver que fazer essa validação segundo a segundo, se eu tiver que estar a todo momento, né, pesquisando nessa tabela as informações para poder mandar, né, solicitando, conversando, abrindo, né, gerenciamento, sabendo se aquele dispositivo ainda está ativo ou não. Eu preciso disso. Né? Eu preciso ter um gerenciamento dessas informações, porque às vezes eu estou tentando fazer uma conexão com um dispositivo que não está mais ativo. E isso vai impactar, obviamente, negativamente em todo esse processo. Então, como que a gente vai fazer? A gente pode ter 3 classes para fazer essa nomeação. Nomeação simples, nomeação estruturada, nomeação baseada em atributos. O que a gente vai tratar cada um? Bom, nomeação simples vai ser aplicada a identificadores, uma cadeia aleatória de bits. Resumindo, nomes simples. Não vai conter nenhuma informação sobre como localizar o ponto de acesso ou uma entidade associada. Vamos nomear simples as informações, porque eu tenho algo resumido. Né? Então, o que vai acontecer? Qual que é o problema de tudo isso? Dado o identificador, como que a gente vai localizar o ponto de acesso desse endereço? Ah, vamos fazer o quê? Eu tenho lá a minha tabela, os meus nomes, beleza. Vou mandar o quê? Uma informação em broadcast para todo mundo? Vai sobrecarregar a partir daí o quê? A rede. Porque toda vez que eu precisar localizar um dispositivo, manda mensagem em broadcast. Manda mensagem em broadcast. Aquele que responder é o dispositivo que eu estou localizando naquele endereço. Bom, vou estar sobrecarregando a rede de certo modo. Localização nativa. Beleza. Cada dispositivo vai ter a sua localização nativa, ou seja, isso não vai mudar. Espera aí. Nós estamos vivendo num ambiente, hoje, onde essa variação, principalmente com o advento da cloud, tá muito complicado. A gente ter o quê? Uma localização nativa. Tá? Ainda mais quando a gente tem o quê? Um sistema distribuído, onde a gente está utilizando recursos distribuídos, que a gente não tem um total, né, gerenciamento, um total domínio de todos esses recursos. Então, isso pode acarretar em alguns problemas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Na tabela de hash distribuídos, a gente vai ter o quê? Algumas tabelas aí com as informações de onde esses dispositivos estão localizados. Mas também não vai ser aí, né, uma solução viável para esse nosso caso. Bom, partindo aí, quando a gente parte aí para a parte de broadcast, a gente vai o quê? Mandar uma mensagem, né? Quando todas as máquinas estão conectadas a uma mesma rede. Beleza. Vou ter um sistema distribuído sempre na mesma rede? Não. Mesmo assim, continuo mandando a mensagem em broadcast, continuo sobrecarregando a rede. Tá? Ainda com o advento da cloud, eu posso estar o quê? A minha rede local vinculando um dispositivo da cloud, sem problemas. Tá? Mas eu posso também ter N dispositivos. Então, a gente vai ter sérios problemas com relação a isso. Né? A gente vai ter que tomar muito cuidado nesse caso. Né? A gente vai, obviamente, mandar uma mensagem, tá, para todas as máquinas na rede,
e, consequentemente, cada uma das máquinas vai verificar se é ela essa entidade e vai retornar, né, para a gente como essa informação ou não. Tá? Então, acaba se tornando ineficiente quando a gente cresce. Largura de banda de rede é desperdiçada, porque eu estou usando essa banda de rede para ficar mandando mensagens em broadcast. Aumento da probabilidade de colisões de mensagens, vai diminuir a vazão do sistema, e um grande número de máquinas que pode ser interrompidas por requisições que não podem responder. Então, a gente acaba tendo aí sérios problemas quando a gente trabalha com esse contexto em broadcast. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso e, consequentemente, não vai funcionar, né, de modo adequado. Né? Posso usar também o quê? Multicast. Somente um grupo de máquinas recebe a requisição. Tá? A gente vai ter o quê? Um endereço multicast que vai ser associado a uma entidade replicada. Espera aí. Se eu tenho a minha rede, tá? E a gente já viu que a nomeação simples não vai resolver o problema, ela, pelo contrário, vai causar alguns transtornos ainda, tá? Se eu trabalhar com multicast, eu estou ainda sobrecarregando o sistema com mais coisas. Tá? Por quê? Agora eu tenho que associar o endereço multicast a uma entidade. Tá, mas e aí? Eu vou ter que gerenciar, né, dispositivos que estão associados a determinado recurso. Então, a gente começa também a ter alguns problemas com relação a isso. Não vai ser 100%. Então, ou melhor, a gente não utilizar, né, essa questão da nomeação simples. Isso só vai trazer problemas e conflitos para a gente. A localização nativa, tá? Olha, vai monitorar a localização corrente de uma entidade. Então, ela vai ser o quê? Né? Tá ali, a entidade, o dispositivo foi conectado à rede, você vai manter ela ali e vai, obviamente, ter esse gerenciamento. Vai resolver o nosso problema? Também não. Por quê? Ah, mas eu estou numa rede local. Não vai funcionar 100%, porque você vai fazer com que essa rede cresça. Tá? Então, ela vai estar monitorando ali, né, a localização corrente de uma entidade. Mas ele vai ficar ainda trocando mensagens dessa rede para saber se essa entidade continua lá onde ela foi instanciada ou não. Então, a gente vai ter sérios problemas também com relação a isso. Não vai atender a todas as necessidades que nós precisamos. Tá? Isso vai gerar alguns, né, problemas. Então, beleza, cada host usa um endereço fixo, mas vou ter que tratar isso. Né? Toda comunicação vai inicialmente a um gerente, a um agente nativo. Ao mudar de rede, o host vai receber o quê? O endereço externo. Então, olha só, a gente passa a ter o quê? Uma entidade que vai executar um agente que vai ficar gerenciando esses hosts. Ah, mudou de endereço, a gente vai ter que fazer um gerenciamento. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai ter que estar gerenciando o endereço fixo, né, a localização nativa dos nossos, melhor, dos dispositivos que estão conectados a essa rede. Então, isso vai gerar problemas. Né? Estou desperdiçando processamento, estou implementando um novo recurso para suprir essa necessidade. Então, a localização nativa também não vai ser, né, de grande ajuda nesse processo, nesse contexto. Então, a gente vai ter que pensar, né, em alguns detalhes. Por quê? Ora, o hospedeiro está aqui. De repente, melhor, o hospedeiro está aqui, desculpa. De repente, ele muda. Né? Ele sai de um local e vai para outro, só que todos os pacotes estão sendo enviados para cá. No momento, a gente vai ter que ter um gerenciamento diferenciado, por quê? Na hora que ele trocar de localização, ele vai ter que enviar um pacote para a localização que ele está atual.
E isso vai gerar o quê? Mais fluxo nessa rede. Ah, mas eu tenho um tunelamento onde eu vou estar identificando todas essas questões. Ah, é um processo a mais dentro do nosso complexo, né? E é complexo mesmo, sistema distribuído. Tá? É um gerenciamento a mais, é uma preocupação a mais. Então, nem sempre a localização, a nomeação simples vai permitir, né, esse gerenciamento mais simplificado, né? Ainda mais considerando o quê? Localização nativa. Aí entra o quê? Sempre as desvantagens de cada dispositivo. Então, para se comunicar com a entidade móvel, em primeiro lugar, o cliente tem que contratar uma localização nativa. Tá? Latência de comunicação, vai ter lentidão. Por quê? Porque ela vai estar num local completamente diferente da onde a gente está tratando. IP fixo. Eu vou ter que definir um IP fixo para, né, vamos dizer assim, essa contratação, essa localização nativa. Assegurar que isso sempre vai existir. Peraí, não dá para a gente garantir 100%, né, algo. Ainda mais quando isso não é gerenciado no ambiente que a gente está trabalhando. A gente tem que também ter cuidado com relação a isso. Se a entidade decidir mudar permanentemente para outra localização, a localização nativa também vai ter que mudar. Por quê? Porque senão eu vou ter que estar todo momento fazendo isso, ó, enviando um pacote de localização corrente. Isso vai gerar mais fluxo, isso demanda mais processamento, tem uma série de fatores que vai estar gerando isso, que vai estar gerenciando isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Aí a gente parte para uma nomeação DHT, onde a gente vai ter o quê? Uma tabela distribuída de hash. Ele vai prover o quê? Mecanismo para organizar as entidades. Vai fornecer subsídios, onde ele vai estar armazenando esses valores, né, da onde a entidade está, e, consequentemente, vai ler dados dessa entidade. Então, essa tabela, ela vai distribuir a responsabilidade a todos os nossos participantes, tá? Aonde a gente vai estar utilizando o quê? Um par de chaves e valor. Então, a gente vai ter um nome e um valor dessa entidade que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Mapear a chave ao valor, tá? O valor da chave identifica um nó que armazena esse valor, vai passar por um hash, um endereço IP, para o espaço das chaves. Cada nó é responsável por alguma seção do espaço. Então, a gente vai ter o quê? Operações básicas. Store e validar, né? A gente vai ter o quê? A gravação e a validação dessa chave. Ah, beleza, a tabela vai funcionar? Vai. Mais uma vez, quem que vai ser responsável? A entidade para poder manter essa tabela atualizada. Tá? Aí ela vai ficar tendo que fazer o quê? Mandar constantemente uma atualização para essa tabela. Ah, mas e se ela não mudar? Peraí, ela vai ter que ter isso. Por quê? Porque a informação dessa tabela, né, por questões de garantia, ela tem que ter um prazo de validade. Ora, não, mas aí a entidade só manda informação quando ela trocar de seu endereço. Peraí, não dá para a gente estar gerenciando dessa forma. Ela tem que ter um prazo. E se a entidade se desligar? Quem que vai atualizar essa tabela? Se ela está desligada, ela não tem como ser responsável sem acesso para atualizar essa tabela. E, consequentemente, pode estar fazendo o quê? Enviando informações para essa entidade, para essa máquina, para esse dispositivo. E ele está desligado. E também não tem, se ele está desligado, não tem como ele atualizar esses dados. Ah, no momento que ele for desligado, ele vai lá e sai da tabela de hash. Espera aí, não dá para a gente saber se é se é um desligamento programado, tudo bem. Mas e se é uma queda inesperada? Essa informação da tabela vai ficar desatualizada. Então, ela tem que ter um prazo de validade.
tá? Agora, a gente entra aonde? Uma nomeação estruturada. Agora, passamos a ter o quê? Dispositivos, passamos a ter um controle diferente com relação a isso. Por quê? Por exemplo, a gente pode estar utilizando o endereço MAC. E a gente sabe que o endereço MAC, numa placa de rede, ele é único. Ah, eles são únicos. Né? Cada placa de rede tem o seu endereço MAC. Tá? Então, o que vai acontecer? Ótimo, a gente consegue agora ter uma nomeação estruturada para isso. Só que temos um problema. O endereço MAC para as máquinas, né, é perfeito, mas para nós humanos gerenciarmos tudo isso, tá, a gente vai ter que ter alguns cuidados. Então, isso já não vai ser trivial, né, gerenciar através do endereço MAC. Então, a gente vai ter que ter o quê? Um gerenciamento com relação a isso. Tá? Então, como que a gente vai, né, fazer todo esse detalhe? A gente vai ter o quê? Um espaço de nomes. Esses espaços vão ser representados por um gráfico dirigido, né, com dois tipos de nós, nó folha e nó diretório. Nó folha vai ser a entidade, nó diretório, a entidade que se refere a outros nós. No caso, a gente vai ter essa tratativa, né, onde a gente vai estar gerenciando aí o nome da aresta e o nome do nó, tá, para poder estar gerenciando esses nomes. E aí a gente pode ter o quê? Um caminho absoluto e um caminho relativo. Então, o primeiro nó vai ser sempre o quê? O raiz. No caso do caminho absoluto, tá? Vamos esclarecer isso daí. Quando a gente tem, né, um caminho relativo, o primeiro nó pode ser qualquer um. Tá? Então, no caminho absoluto, eu tenho que aqui o nó zero. No caminho relativo, eu pode ser o nó 1, o nó 4, o nó 5, o nó 3, o nó 2. Tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com relação a isso. Se a gente está trabalhando com um caminho absoluto ou se a gente está trabalhando com um caminho relativo. Tá? Isso é muito comum também da gente utilizar na parte de desenvolvimento, na parte de programação. Se eu for utilizar um arquivo, eu vou sempre trabalhar com caminho absoluto ou eu vou trabalhar com caminho relativo? Muitas vezes, a gente acaba trabalhando com caminho relativo. Por quê? O caminho relativo sempre vai começar no diretório que a aplicação está rodando. Tá? Qual que é o diretório da aplicação? Digamos que seja um diretório app. E eu vou pegar um arquivo que está dentro do diretório app, então eu vou usar o caminho relativo e já pego esse arquivo, né? App barra o nome do arquivo. Se eu for usar caminho absoluto, numa determinada máquina eu posso ter, por exemplo, C2 pontos barra app barra o nome do arquivo. Em outra máquina eu posso ter D2 pontos barra app barra o nome do arquivo. Mas o caminho absoluto ele está sendo tratado de forma interna do código. E ele está fixo. Nesse caso, eu vou ter um grande problema com relação a isso. Por quê? Ele sempre vai procurar o drive C. E eu estou com a aplicação instalada no drive D. Então, a gente vai ter alguns cuidados, a gente precisa ter, né, algumas análises, algumas competências, né, em alguns cuidados, como eu disse, na hora de estar usando um caminho absoluto ou um caminho relativo, né, nesse caso. Então, a gente vai ter que ter o quê? Um mecanismo que vai armazenar e recuperar informações sobre as entidades. O que a gente vai ter que gerenciar? Data de criação, atributos de segurança, o processo de busca, né, vai ser chamado, por exemplo, para resolver um nome. No caso, o protocolo DNS faz isso, né, porque eu tenho um endereço,
né? E para aquele endereço ele vai identificar qual que é o IP que ele vai estar buscando, né? Mas a gente sempre deve saber como e onde vai iniciar a resolução desses nomes, tá? Então, a gente vai ter que ficar o quê? Né? Num contexto, né, buscar os nomes que está, né, ocorrendo. Como que a gente está tratando isso? Então, a gente vai sempre, em alguns casos, partir do servidor DNS. Tá? No caso, né, icmc.usp.br, para saber onde essa máquina, onde está hospedado esse site, eu vou utilizar um servidor DNS. Se eu tiver um caminho absoluto, home/staff/jgarcia, isso vai acontecer aonde? Num servidor local, NFS. Tá? Então, a gente vai ter que saber como que a gente está tratando isso. Tá? E aí a gente pode ter o quê? Né? Também cuidado de estar gerenciando claramente as entidades nesses nomes. E quando a gente trabalha com o servidor DNS, né, com o protocolo DNS, fica bem nítido isso e bem fácil, transparente essa mudança, porque se a entidade mudar de local, automaticamente o DNS vai, né, ser configurado, melhor, automaticamente não, tá? A gente vai ter que fazer uma configuração manual, mas no próximo acesso, o DNS automaticamente já vai direcionar para essa nova localidade, para essa nova localização, perante, obviamente, uma configuração, tá? E um outro processo que a gente também tem que tomar cuidado e estar atento é quando a gente trabalha com o quê? Com os alias. Ou seja, uma entidade poder ter dois nomes. Então, no caso aqui, ó, eu posso ter /key ou /home, /steam, /key. Tá? Porque aqui eu tenho o caminho relativo e aqui eu tenho o caminho absoluto. Então, a gente tem que também ter essa percepção. Lembrando, o caminho absoluto, a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata isso, porque se a entidade mudou de local, o caminho absoluto vai gerar problemas. Ou se todo o gerenciamento desse sistema distribuído mudou de local, a gente vai ter problemas com relação a isso. Então, a gente tem que ficar atento, tem que gerenciar isso de uma forma mais eficaz, mais diferente. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, a gente vai ter o quê? No caso, uma integração, né, com relação aos nomes, e isso vai ser de maneira transparente. Tá? Por quê? Eu vou ter aqui uma montagem Linux da máquina A e na máquina B. Se eu estou tratando isso, né, com NFS, eu vou ter que ver se eu estou usando o caminho relativo ou se eu estou usando o caminho absoluto. Se eu usar o caminho absoluto, às vezes eu vou ter problemas com relação a isso. Por quê? Porque aqui eu tenho dentro, né, o meu nome está dentro WU Remote. E na máquina B, ele está dentro de Home Steam. Tá? Então, a gente vai ter que ter cuidado, muito cuidado com relação a esse gerenciamento, a essa tratativa. Ok? Porque senão isso vai dar problemas. Né? E é claro, como a gente viu aqui, né, no nosso último slide aqui, a gente tem a máquina A e tem a máquina B. Perfeito? Só que eu tenho o dispositivo, né, a entidade da máquina A num local e na máquina B em outro local. Então, isso vai impactar onde? Nesse processo de sincronização. Tá? Por quê? Se eu tenho processos, né, esses processos estão distribuídos, eu vou ter que fazer o quê?
uma sincronização com o que está acontecendo dentro desses processos. Então, a sincronização é algo fundamental para que os processos, né, conversem, cooperem uns com os outros dentro desse sistema distribuído. Tá? E aí, o que a gente vai? Né, ter o quê? Um gerenciamento. Como que a gente vai fazer esse gerenciamento? Quando a gente estudou sistemas distribuídos, uma das formas, né, de estar cooperando, sincronizando, né, processos dentro de uma única CPU era utilizando semáforos. Tá? Só que o que a gente tem agora, né, a gente não tem uma única CPU. A gente pode ter aí N dispositivos, e esses N dispositivos estão com processos em execução, e, consequentemente, eles precisam ser sincronizados. E a parte de semáforo só funciona quando? Quando a gente tem o quê? Uma memória compartilhada. E, nesse caso, nós não temos uma memória compartilhada dentro de um sistema distribuído. Nós temos entidades diferentes, em localidades diferentes, e elas vão, obviamente, cada entidade vai ter a memória que vai estar gerindo aí o seu processo. Então, a parte de semáforo não vai ser algo, né, que vai permitir que a gente use isso. Tá? Então, dois processos que interagem usando o semáforo devem ser capazes de acessar o semáforo. Se ocorrer dois eventos em um sistema distribuído, como decidir sobre a ordem relativa dos eventos? Tá? Vai ser difícil determinar se os eventos ocorreram em máquinas diferentes ou na mesma máquina. Então, a gente vai ter esse problema, né, dentro da sincronização. Por quê? Porque cada processador tem um componente, tá? Obviamente, ele tem o seu clock, o seu relógio. E aí, a gente vai se deparar com o quê? Sincronismo desse relógio. Tá? Como que a gente vai conseguir sincronizar N dispositivos, tá? No mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo? Tá? E quando a gente pensa num sistema distribuído, a gente vai ter o quê? Horas diferentes entre si, horas diferentes da hora real externa, velocidades diferentes de processamento. Então, a gente começa a ter aí uma série de fatores que vão impactar bruscamente em como a gente vai conseguir resolver esse problema de sincronização entre os processos. Ora, se o processo encaminha, né, vamos lá, máquina A e máquina B, processador A e processador B. Se o processador A tenta sincronizar um processo com o processador B, pode ocorrer o quê? Que a hora do processador A, eu vou dar um exemplo, seja 10:10. Mas a hora do processador B é 10:09. Como que vai enviar, melhor, como que o processador B vai receber uma solicitação, né, de sincronismo adiantado ao relógio dele? Pô, está chegando uma informação futura. Ou como que o processador A vai tratar uma mensagem de sincronismo do processador B, sabendo que ela está chegando com 1 minuto de atraso? Será que essa informação ainda é útil ou ela está defasada? Tá? Então, a gente tem todo esse processo que vai impactar, né, nessa flexibilização, nesse tratamento, quando a gente pensa em sistema distribuído. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? A gente precisa fazer o quê? Sincronizar esses relógios. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem várias aplicações aí,
tá? Que podem nos ajudar. Mas essas aplicações que estão em execução nesses processos, esses processadores, precisam estar sincronizadas. Então, a gente vai ter que identificar a validade e a atualidade de mensagens. Né? A mensagem está uma diferença de 1 minuto. Mas será que essa mensagem está defasada? Ou será que o clock da máquina que mandou essa mensagem está defasado? Como que a gente vai estar gerenciando isso? Ainda mais quando a gente tiver aplicações de tempo real. Como a gente vai resolver esse problema de sincronização? Controle de versões, como que a gente vai estar tratando isso? Como que nós vamos gerenciar isso? Como que a gente faz para sincronizar eventos, né, com a base de tempo real? Como sincronizar um relógio? Como determinar a ordem relativa dessas mensagens? Como que a gente vai tratar esses relógios lógicos? Ou, através, né, dos relógios, dos clocks, né, do processamento. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir? Tá? Então, a gente vai ter que ter o quê? Algo que a gente chama de estado global, tá? De um sistema distribuído. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Determinar, dentro desse sistema distribuído, quem que vai ser o coordenador desse sistema. Qual dispositivo que vai gerenciar, que vai coordenar todo esse sistema distribuído. Tá? Então, a gente tem que pensar o quê? No estado global. O estado global é justamente, né, gerenciar todo o sistema distribuído. Gerenciar todas as entidades que estão envolvidas nesse sistema distribuído. Tá? Aí a gente pode partir para um processo de exclusão mútua ou transações distribuídas. Tá? Exclusão múltipla, desculpa, exclusão mútua, a gente viu esse contexto lá em sistemas operacionais. Ah, vai funcionar da mesma forma? O conceito é o mesmo. Mas, quando a gente parte para um sistema distribuído, são variáveis diferentes que vão estar impactando nesse sistema. Então, a gente vai ter que ter uma forma de gerenciar tudo isso. Tá? Então, um sistema distribuído alcançará, né? Como em um sistema distribuído alcançar um acordo do tempo, né? Se isso não é uma tarefa trivial, tá? Por quê? Porque, olha, a gente tem, né, uma situação, a gente tem um cenário que é um cenário complicado. As máquinas, né, as entidades, os dispositivos, estão em locais, em localidades distintas. Elas estão, né, sendo conectadas através do quê? De uma conexão, de uma rede, né, sendo ela cabeada, sendo Wi-Fi, sendo via satélite, sendo 3G, 4G, 5G, mas existe o quê? Um meio de comunicação entre esses sistemas distribuídos. Esses sistemas distribuídos, ele tem o quê? Uma latência. Tá? Ele tem uma latência. E muitas vezes a gente não consegue, por essa latência, sincronizar de forma adequada esses relógios. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, cada máquina aqui tem o seu clock, tem o seu relógio. Então, vamos considerar aqui, ó, 21 e 44. O computador executa, ou seja, ele cria o arquivo output.ou. O outro computador, no qual o editor executa, então a gente tem o quê? Um compilador e tem um editor. Só que para o editor, não é 21 e 44, é 21 e 43. Tá? Então, um evento, tá? O evento onde a gente criou o output.c, que é o código-fonte desse arquivo, ele está
desatualizado. Então, ele vai ter um gerenciamento diferente disso. Não está, né, aonde eu estou criando o arquivo e aonde eu estou compilando esse arquivo, está dando uma defasagem de horário, não estão sincronizados. Então, isso acaba gerando o quê? Algo, né, que vai impactar nisso. Então, quando a gente pensa, né, nesse contexto de sincronização, ela não precisa ser absoluta. O mesmo horário em todos os dispositivos, mesmo porque isso é impossível, tá? Vai ter o quê? Uma defasagem, tá? Diferente. Então, a gente não vai conseguir sincronizar, né, absolutamente esses relógios. Tá? Isso é fato. Ah, vou criar um aplicativo que faz isso. Esquece. Já existe, já fizeram muitos testes, muitas informações, muitas análises, e sempre vai ter uma diferença de alguns milésimos de segundos nesse sincronismo. Por quê? Isso vai demandar latência de rede, vai demandar uma série de coisas. Tá? Ah, vou fazer isso por telefone. Tem a latência da transmissão. Ah, mas aí eu coloco, sei lá, 10 milissegundos a mais. Será que essa conversa foi 10 milissegundos a mais? Será que só não foi 8 ou 7? A gente não vai conseguir absolutamente ter esse sincronismo. Então, isso já é fato. O que a gente tem que ter é algo o mais próximo do absoluto. Né? Isso não vamos entrar. Né? Mas a gente tem que gerenciar essa hora e todos os processos têm que concordar com a hora. Tá? Eles têm que estar muito próximo com relação a isso. Mesmo que, muitas vezes, a gente está desatualizado. Mas eles têm que concordar com a ordem que os eventos ocorrem. Nós temos, então, já que a gente não consegue ter, né, um relógio absoluto, um sincronismo de horário, né, de relógio absoluto, e é claro, se os processos se preocuparem só com isso, eles não vão, né, se comunicarem, tá? Tentamos sincronizar o relógio da melhor forma. Conseguimos? Não. Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente não vai bloquear os processos para que eles concordem com as horas, então a gente vai bloquear esses processos, ou vai gerir esses processos de uma melhor forma, aonde eles vão concordar com a ordem em que os eventos ocorrem. Então, fugimos um pouco da hora, mas vamos agora tratar o quê? A ordem dos eventos. E como a gente vai tratar isso? Né? A gente vai ver como a gente vai gerenciar isso. Então, a gente acaba partindo para onde? Relógios lógicos e relógios físicos. Relógios lógicos. Necessidade apenas, né, de uma consistência interna dos relógios. Né? Identificar a ordem dos eventos. É isso que ele vai gerar para a gente. Ou seja, ele só não vai conseguir isso se os relógios estão próximos do tempo real. Relógios físicos, para cenários onde os relógios devem ser apenas iguais. E não devem ser, né? Não pode derivar aí do tempo real. Então, a gente vai ter aí, quando, né, essa distinção entre relógios lógicos e relógios físicos. Como que a gente vai sincronizar, então, isso? Bom, nem todos os eventos vão ter o quê? A relação acontece antes. Vamos considerar aqui A e E, processos, sem a existência de mensagens entre os processos. São definidos como os processos concorrentes, A e E. Então, a gente vai ter aqui o processo A e o processo E. Tá? O que vai acontecer? P1, P2 e P3. 3 processos. Cada um com seu próprio relógio.
os relógios funcionam a taxas diferentes. O algoritmo do Lamport corrige os relógios. Então, a gente tem aqui o quê? Um algoritmo. Tá? Então, processo 1 está em 6, né? M1 chega em 16, é enviado M2 em 24, P3 recebe em 40, processa em 60, a hora que volta para o P2, ele vai receber isso em 56. E a hora que sai em 64. E ele vai chegar em P1 em 54. Como? Então, olha a discrepância entre. A gente já pode ver que existe uma, né, disparidade de tempo. Por quê? O próprio relógio. Ó, aqui tá, no P1 temos o relógio de 6 em 6, no P2 de 8 em 8 e no P3 de 10 em 10. Vamos conseguir sincronizar o relógio? Não, já vimos isso, né? Já discutimos essa questão. Então, o algoritmo que a gente vai estar utilizando é o de Lamport, que vai fazer o quê? A correção desse relógio. Tá? O que vai acontecer? Sai em 6, chega em 16, o mesmo caminho. Sai em 24, chega em 40. Sai em 60, ele ia chegar aonde? Em 56. Mas espera aí, ele chegou em 56? Não, vamos corrigir isso para 61. Ou seja, da onde ele saiu, a gente vai dar mais o quê? Um ganho para ele. Então, ele vai para 61. Ah, mas ele fugiu um pouco do clock. Não tem problema. Tá? A partir daí, ele vai fazer de 8 em 8. Saiu em 69, ele chegaria em 54. Se ele sair em 69, então o que a gente vai fazer? Vamos dar para ele 70. Né? E a partir daí ele passa a contar o clock em 70. Isso também é uma forma da gente estar fazendo o quê? Um alinhamento o mais próximo desses relógios lógicos. Por quê? Porque a gente está corrigindo os relógios. Tá? Então, os eventos eles são ordenados seguindo e usando os relógios lógicos. Ou seja, se o mesmo processo, a relação acontece antes, é garantida para eventos que ocorrem. Ou seja, no mesmo processo e eventos que se relacionam através de mensagens trocadas. Então, aqui, a gente está fazendo o quê? Organizando essas informações. A gente está buscando fazer o quê? Um alinhamento do clock. Ah, mas vai ficar 100%? Não, não vai. Por quê? Porque cada um tem o seu relógio. E cada um está funcionando em uma taxa diferente. Mas para evitar problemas, como a gente viu aqui na parte A, de chegar num clock desatualizado, vamos dizer assim, a gente faz, usando o algoritmo de Lamport, a atualização, né, desse clock para uma nova realidade, jogando esse clock adiante. Então, peraí, o evento que chegou no P1 aconteceu depois que ele saiu de P2. Ah, mas isso é atualizado no momento. Sim, é atualizado no momento. Por quê? Porque o processo vai atualizar seu relógio no momento que chega a informação. Chegou a informação que saiu de P2 em 69, ora, eu vou atualizar o meu para 70 e a partir daí eu vou dar continuidade. Então a gente vai gerenciando essas informações dessa forma. E, consequentemente, a gente vai evoluindo cada vez mais, né, nesse processo de gerenciamento. Os relógios físicos, né, existem alguns processos externos que permitem, né, a sua sincronização. Então, por exemplo, a maioria das vezes a gente utiliza o quê? O GMT, que é o relógio, né, de tempo de Greenwich. Mas temos também o BIH, que é o Bureau Internacional de Horas, TAI, que é o relógio atômico internacional, o TC, que é o tempo universal, né, das coordenadas. Temos o NIST,
que é do Nacional, no Instituto Nacional de Standard, né, o tempo do Instituto Nacional, WWV, Estação de Rádios de Ondas Curtas, GEOS, né, que vai ser o quê? Satélites operacionais de geolocalização. Tá? Então, são formas da gente estar sincronizando. O mais utilizado é o quê? O GNT. Se vocês procurarem aí no seu sistema operacional, Windows ou Linux, você vai ver que o relógio é sincronizado via GMT, tá? Greenwich Mean Time, tá? É o tempo médio de Greenwich. E aí, a gente também pode estar utilizando o quê? O algoritmo de Berkeley. Tá? Então, quando a gente não tem, né, o acesso, né, quando a gente não tem na máquina um receptor de tempo universal coordenado, a gente vai ter que estar trabalhando para poder sincronizar isso. Então, o que, que a gente vai fazer? O servidor de tempo, ó, lembra que a gente passa a ter dentro de um sistema distribuído o coordenador. Tá? Então, o coordenador vai ser responsável também por essa questão do tempo. Ele vai ficar fazendo o quê? Requerendo de cada máquina que compõe esse sistema distribuído o tempo do seu relógio. O servidor vai fazer o quê? Calcular a média e diz para cada máquina, ajusta teu relógio. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, né? Tá aqui. Pegou a média, 3 horas. O que, que ele vai fazer? Ele vai solicitando, né? E a partir daí ele vai fazendo o quê? O sincronismo. Tá? Ele calcula a média e faz o sincronismo. Avança, né? Manda 3 horas ou manda 3 horas. Ou atrasa, né? No caso aqui do B, o relógio está atrasado 10 minutos e o outro está adiantado 25 minutos. No caso do C, está adiantado, né? Ele vai fazer o quê? Ó, ele manda aqui, 3 horas. Espera aí. Minha hora é 3 horas. Qual que é a sua? Ah, está 10 minutos atrasado. Qual que é a sua? Está 25 minutos adiantado. Então, o que, que ele faz? Faz o seguinte, eu vou me adiantar 20 minutos, mas eu vou me adiantar 5 minutos, você se adianta 15 e você atrasa 20 minutos. Tá? Então, ele vai consultando as máquinas, calculando uma média para poder, consequentemente, fazer a atualização. E aí, inclusive, ele se atualiza. Tá? Ele não vai ficar, ou seja, ele não vai trabalhar em cima do relógio dele, mas ele vai dar um ganho, tá? E a partir daí ele vai fazer todo esse sincronismo. Se a gente pensar, ele vai dar um ganho de 5 minutos. Por quê? Porque 25 menos 10 é 15. Dividido por 3 máquinas, 5 minutos de ganho. E aí ele vai, obviamente, de acordo com o horário que foi estipulado para o servidor, ele vai atualizar o relógio das outras máquinas. Só que aí entra o quê? O barramento que vai fazer essa comunicação, esse sincronismo. O barramento tem uma velocidade. Então, não quer dizer que ele vai ficar 3 e 5 e 20 segundos em todos eles. Mas vai ficar 3 e 5 em alguma coisa. Então, o horário e minuto, pelo menos, ele vai estar sincronizado. Mas os segundos ele não vai conseguir sincronizar claramente isso. Os milésimos, então, a gente pode até chegar em milésimos de segundos, mas ele não vai conseguir fazer sincronismo 100%, ou seja, absoluto. A gente vai ter alguns problemas com relação a isso. Né? Mas ele vai tentando, de tempos em tempos, fazer todo esse processo. Tá? Então, o que, que a gente conclui disso? De problemas que a gente pode estar aqui. Né? A gente vai ter o tempo de relógio fixo, não pode voltar, atrasar. A solução é diminuir a frequência do clock. Em uma rede, é difícil medir com precisão o delay dessa rede. É justamente o que eu disse. Vai demorar um tempo para chegar. Tá? Atraso na rede mal calculado pode computar o quê? O tempo certo no ajuste do relógio? Não. Então, usar o algoritmo de Berkeley
tenta atenuar esse problema. A gente vai ajustando isso, né, com o tempo. Vai resolver 100%? Não quer dizer que vai resolver 100% tudo isso, tá? Mas aí, né, já vem falando o quê? Coordenador. Coordenação. Quem que vai ser o responsável por gerir esse sistema distribuído? Então, a gente tem a figura do coordenador. Então, é o coordenador que vai gerenciar ali a atualização do tempo, principalmente isso. É o coordenador que vai gerir, né, como que vai ser a identificação dos dispositivos que a gente tem nesse sistema distribuído. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Definir quem vai ser o coordenador. Tá? Então, a gente tem o quê? N algoritmos, tá? Que vão requerer um processo para atuar como coordenador. Então, todo mundo vai querer, né, gerenciar esse coordenador, mas a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que tratar quem que vai ser, qual que é o processo que vai atuar como coordenador. Mas a gente precisa eleger esse coordenador, quem que é o responsável, quem que vai tratar isso, quem que vai gerir tudo isso. E como que a gente vai fazer a eleição desse coordenador? Bom, como a gente vai chegar aí? Cada processo sempre possui um número único. Mais uma vez, lembrando lá, PID, que é o ID do processo. Mesmo conceito que a gente viu lá em sistemas operacionais, a gente vai ver também aonde? Sistemas distribuídos. O funcionamento do processo, né, dentro do sistema continua o mesmo, só que ele passa a ser distribuído. Tá? Todo processo conhece o número do processo de qualquer outro processo. Com certeza. Porque existe uma tabela de processos, mesmo no ambiente distribuído, existe essa tabela de processos. Os processos não sabem quais processos estão vivos ou quais estão mortos. Ou seja, essa tabela, se o processo se fechou sozinho, ele não atualizou a tabela. Se aconteceu alguma coisa até com o dispositivo, os processos que estavam rodando naquele dispositivo continuam em execução. Então, a gente passa a ter aí alguns problemas, por quê? Porque nem todos os processos, né, estão sempre relacionados. Tá? Nem sempre os processos estão atualizados nessa tabela. Então, a gente precisa verificar isso. Então, como que a gente pode fazer aí? Localizar o processo com um número de processo maior e elegê-lo como coordenador. Tá? O algoritmo de eleição vai, obviamente, gerir uma forma de como fazer essa localização. Quem tem o processo maior, quem tem o número de processo maior, vai ser o coordenador? É uma abordagem. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O algoritmo do valentão, por exemplo, o maior. Então, um processo vai startar. Tá? Eu estou no processo 4, meu número é 4, mas aí eu vou para o processo 5. Melhor, vou para o processo 7, fez a eleição. Opa, mas o processo 7 não existe, então está fora. Vou para o processo 6, vou para o processo 5, tudo maior que 4. Tá? Aí, o que acontece? O processo 4 recebe do 5 e do 6, ok e ok. Por quê? Porque o coordenador caiu. Aí o 5 também solicita uma eleição para o 6, o 6 solicita uma eleição, só que ele caiu. O 6 retorna para o 5, ok. Tá? E a partir daí vai definindo quem que vai ser o coordenador. Tá? Então, a gente vai verificando quem que vai ser o coordenador desse processo. Ou seja, aquele que se manter, é o valentão, vai ser o mais alto. Tá? Quando a gente pensa num processo em anel, foi escolhido maior, era o 7, caiu. O 6
tenta falar com o 7, não tem resposta. O que vai acontecer? Vai ser convocado uma eleição. Tá? E a partir daí, o 6 vai começar a conversar com o 0. Então, agora a gente tem o 5, 6 e o 0. Né? Passando para o 1. E a partir daí, vai ser convocado, dentre esses, quem que vai ser, obviamente, né, o eleito aí. Né, que vai ser, obviamente, o processo que for maior, dentro de um algoritmo de anel. Então, o 5 manda para o 6, o número dele. O 6 manda para o 0, o 5 e o 6. O 0 manda para o 1, o 5, 6 e o 0. Consequentemente, quem que é o maior? O 6. Então, o 6 vai ser eleito. Tá? Para esse processo. Então, o que vai acontecer agora? Né? Quando a gente pensa nesse processo, né, de exclusão mútua em sistemas distribuídos, ou seja, como que vai ser a comunicação, o gerenciamento desses processos, tá? Ele vai, como eu disse, tudo que a gente tem no sistema distribuído é baseado conceitualmente e com as funcionalidades que a gente tem no sistema local. Só que é um processo que é eleito como coordenador, tá? Então, quando o processo quer entrar numa região crítica, ele envia uma mensagem requisitando ao coordenador. Se não tem nenhum processo na região crítica, o coordenador faz o quê? Dá o ok. Tá? Então, o processo, o coordenador é que está gerenciando o que está acontecendo, né, dentro dessa região crítica. Então, por exemplo, temos um exemplo aqui, ó, o processo 1 pede permissão ao coordenador para entrar em uma região crítica. Permissão é concedida. Tá? Então, ó, requisição, coordenador é o 3, devolve, ok. Processo 2, então, pede permissão para entrar na mesma região crítica. O coordenador não responde. Tá? Quando o processo 1 sai da região crítica, ele avisa o coordenador quando, então, responde ao processo 2. Então, o que está acontecendo? Processo 1 pediu. Processo 2 quer entrar. Automaticamente, o coordenador coloca ele na fila. Ah, e se o processo 0 também quiser entrar? Vai entrar na fila aqui depois do 2. Só que aí, a hora que o 1 fala, opa, liberei a sessão crítica, o que acontece? Ele vai na fila, qual que é o próximo que quer usar? Ah, é o 2. Então, ele envia o ok para o processo 2 e o processo 2 entra na região crítica. E nesse caso, a gente vai garantir todo o contexto, né, de exclusão mútua. E os pedidos, né, são concedidos na ordem que eles vão sendo feitos. Tá? Mas, tá, ele não vai poder esperar para sempre. Tá? Por quê? Porque senão o processo também não pode ficar eternamente, tá, na região crítica lá. Então ele vai estar o quê? Né? Com o tempo, o processo vai excluir e ele vai entrar na região crítica, a partir daí vai fazer o processamento que tem que fazer. Basicamente, o que a gente vai estar trabalhando? Com 3 mensagens: solicitação, concessão e liberação. Ó, solicito, concedido. Liberei, concedido no próximo processo. Tá? E se for chegando solicitações, ele vai fazendo, obviamente, essa liberação. Tá? Mais uma vez, o coordenador é que vai gerenciar isso. Se o coordenador cai, tá, outro coordenador, antes de mais nada, tem que ser eleito, para que ele possa dar continuidade a tudo isso. Só que aí, né, a desvantagem nesse algoritmo centralizado no coordenador é o único ponto. Tá? E se o coordenador falha, todo o processo, né, de solicitação, de exclusão mútua, vai ser reiniciado.
Isso vai trazer o quê? Como o coordenador é o único, um gargalo no desempenho dele. E aí, o que acontece? Temos um problema aonde, se o processo normalmente bloqueia, né, após fazer o pedido, eles não podem distinguir um coordenador morto da permissão negada. Ah, eu solicitei, mas espera aí, não chegou a resposta. Se não chegar a resposta, é porque não foi aceito. Mas e se esse coordenador caiu? Se foi eleito um novo coordenador, e aí, como que a gente vai buscar isso? Então, essa é uma desvantagem, porque a gente vai ter um gargalo aí, porque agora eu vou fazer uma nova solicitação para o novo coordenador. Então, eu vou ter que descobrir quem que é o novo coordenador, para a partir daí fazer essa nova solicitação. E se ele está bloqueado, ele não tem conhecimento disso. Por quê? Porque ele não está em execução. Então, isso vai dificultando todo esse processo. Tá? E aí, quando a gente tem o quê? Um sistema distribuído, um algoritmo distribuído para gerenciar essa questão da região crítica. Dois processos querem entrar na mesma região crítica ao mesmo tempo. O processo zero, que tem um timestamp mais baixo, ganha. Quando o processo zero finaliza, ele envia um OK, então o processo 2 agora pode entrar na região crítica. Ou seja, se falhar, né, ou qualquer processo falhar, ele vai ter o quê? Um crash. Tá? Então, temos que ter cuidado com o algoritmo distribuído. Vai quebrar essa cadeia se os processos falharem. Por quê? Porque tem um controle tá superficial. Tá? Então, olha lá, processo 0 e o processo 2. O timestamp do processo 0 é 8, do processo 2 é 12. Tá? Então, ele vai entrar. Hora que o 0 sair, aí então entra o 2. Tá? E a partir daí, ele vai gerenciando. Mas se essa cadeia se quebrar, a gente vai ter problemas com relação a isso. Um outro algoritmo é o token ring, ou seja, a gente vai ter isso num círculo, né? Uma rede de anel, né? Demonstrando aqui sequencial, mas a rede de anel aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vai garantir a exclusão mútua, apenas um processo possui o token, né, a qualquer instante. O token vai ficar sempre circulando entre os processos em uma ordem bem definida. Desvantagem disso, vai ter que regenerar o token se ele for perdido, ou seja, se algum processo quebrar isso. Processo 0, se a gente pensar aqui, ó, o processo 0 caiu, quebrei, né, o anel. Então, o 1 vai ter que se conectar com o 7. Tá? E aí, a gente vai pensar o quê? O token está perdido ou não está? O token estava no processo 1 que caiu, então fica difícil de saber se é a rede que está lenta nessa execução ou se é o token que está perdido e a gente vai ter que regenerar esse token. Tá? Então, a gente passa a ter aí uma série de problemas relacionados a esse gerenciamento da exclusão mútua. Então, quando a gente pensa no coordenador, tá? Como que a gente vai gerir esse coordenador? No momento que a gente passa a utilizar um algoritmo centralizado, melhor, um algoritmo distribuído, um algoritmo de token ring, né, de anel, o coordenador vai caminhar junto com, né, o token. Tá? Ele que vai estar gerenciando isso. Tá? Se ele cair, vai ter que ser eleito um novo coordenador, vai ter que fechar, no caso do token ring, fechar o anel novamente, para as coisas começarem a fluir novamente.
Então, isso é um processo que, às vezes, representa uma grande dificuldade nesse contexto. Por quê? Como que eu sei e como que se esse token caiu ou não? Eu vou ter que checar a rede para saber se o token está ativo em algum desses anéis ou não. Mas se a rede está sobrecarregada e esse token não está caminhando? Então, eu estou sobrecarregando ainda mais essa rede. Tá? Então, a gente tem que tomar certos cuidados nessa questão quando a gente pensa nesse contexto, tá? De exclusão mútua, de coordenação, tá? Por quê? Porque isso vai impactar no sistema distribuído. Então, tomar cuidado, gerenciar da melhor forma, né, como que a gente vai traduzir, como que a gente vai coordenar todos esses conceitos. Mas o coordenador vai ser o responsável por estar gerindo todo o funcionamento, né, desse nosso sistema distribuído. Ele é que vai ser o responsável por gerir tudo isso. Né? E é claro, se ele tiver, né, obviamente, uma configuração que permita escolher um ou mais algoritmos, ele vai estar sempre buscando aí qual o melhor algoritmo para poder gerenciar e gerir todas essas informações. Tá ok, pessoal? Bom, a gente fechou aí, então, né, apesar de estar aqui, tá, aula 10, a gente acabou de fechar aí a aula 9, 10, 11, né, desculpa, 8, não, 9, 10, 11 e 12, tá? Dessas semanas aí que vocês estão estudando. Tá joia? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem aí no decorrer, por favor, caminhe para mim lá no, né, no WhatsApp da coordenação, que eu vou estar respondendo para vocês aí da melhor forma. Ok, pessoal? Grande abraço, sucesso a todos aí, e muito bons estudos, e a gente vai se falando, pessoal. Abração.